Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los para a nossa aula de número 14, sob o título A Industrialização Brasileira, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 94. Vamos nessa então? Então pessoal, todos sabemos que a Revolução Industrial ela teve início na metade do século XVIII, mais precisamente por volta de 1760, na Inglaterra. E posteriormente expandiu-se pelo continente europeu como um todo. De modo que no Brasil ela chegou em caráter tardio, ou seja, ela chegou posteriormente. Já no século XIX, na primeira metade do século XIX, o Brasil ainda tinha uma industrialização não muito significativa. Praticava-se basicamente aqui a economia pautada na atividade agrícola, com a mandioca no início do século XIX e mais em meados do século XIX a introdução do cultivo cafeeiro. Então a mandioca no início do século XIX e o café em meados do século XIX lideravam a pauta da produção, da economia e da exportação brasileira. De modo que a indústria ela só ganhou ênfase, de fato, no início do século XX, ou seja, há um século atrás. E se notabilizou principalmente durante os períodos da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Por quê? Porque países que tradicionalmente vendiam produtos ao Brasil, produtos industrializados, por estarem envolvidos diretamente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, eles pararam de produzir ou reduziram sua produção industrial e pararam de vender esses produtos ao Brasil. E o Brasil teve que adotar a partir de então uma política de substituição de importações de produtos industrializados, ou seja, o governo começou a estimular a instalação de fábricas no Brasil no início e na metade do século XX. É quando o Brasil começou de fato a entrar nas vias do progresso industrial. Um surto industrial conhecido no Brasil foi em meados do século XX, mais precisamente na década de 1950, quando o presidente Juscelino Kubitschek, no seu ousado plano de metas, pretendia fazer o Brasil progredir 50 anos em 5 de seu governo. E uma das bases, um dos pilares desse crescimento econômico brasileiro, fomentado por Juscelino Kubitschek, estava na abertura do país para a entrada de empresas multinacionais ou transnacionais estrangeiras. E o setor automotivo foi o que ganhou mais ênfase. Na década de 50, muitas empresas de ônibus, automóveis e caminhões se instalaram no Brasil. Naquele período, houve um processo de concentração industrial, porque essas empresas estrangeiras elas passaram a se concentrar principalmente no eixo Rio-São Paulo. O Rio era então capital do Brasil e São Paulo era a principal cidade do país. Então as empresas foram para lá por uma série de fatores, dentre os quais proximidade das áreas de fornecimento de matérias-primas e fontes energéticas, infraestrutura e a população dessa área, que era extensa, era uma população grandiosa, portanto havia aí um grande mercado consumidor para a indústria se instalar naquela região. E a indústria brasileira, ela apresentou algumas características. A primeira delas que eu gostaria de listar seria o fato de ser um processo de industrialização tardio. Por que a industrialização foi tardia? Repito, porque a indústria de fato surgiu em meados do século XVIII na Inglaterra. Ao longo do século XIX, se espalhou por toda a Europa, chegou nos Estados Unidos, no Japão e no Brasil. A ênfase no processo industrial ocorreu apenas no século XX, ou seja, o Brasil entrou na esfera da indústria mais de um século depois que os demais países. Isso é um caráter tardio. A segunda característica do processo industrial brasileiro foi porque a indústria brasileira ela surgiu a partir de um processo de substituição de importações. Como eu disse, o Brasil sempre se acostumou a comprar produtos industrializados da Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, mas como esses países se envolveram diretamente na Primeira e na Segunda Guerra e pararam de fornecer produtos ao Brasil, isso obrigou o Brasil a expandir seu processo industrial para substituir esses produtos que não estavam mais chegando. Então foi uma indústria para substituir importações, já que os países que geralmente forneciam produtos industrializados ao Brasil pararam de fornecer porque suspenderam ou diminuíram suas atividades durante esses períodos de guerra. Uma terceira característica é a dependência de capital e tecnologia estrangeiros. Infelizmente, se você olhar ao seu redor, muitos produtos que nós consumimos são de empresas estrangeiras instaladas no Brasil. Quase nós não temos empresas nacionais em nenhum segmento. Vamos ver no setor automotivo, por exemplo. As grandes empresas de automóveis são estrangeiras que estão aqui no Brasil.
A Volkswagen é alemã, a Fiat é italiana, a Ford, a Renault, e a Chevrolet são americanas, a Renault e a Peugeot são francesas, a Toyota e a Nissan são japonesas, ou seja, o Brasil, por exemplo, não tem nenhuma fábrica no segmento de automóveis. Nós dependemos diretamente, totalmente dos produtos nesse setor automotivo de empresas estrangeiras instaladas aqui, são as multinacionais ou transnacionais. Também podemos listar uma série de outras empresas, como a Microsoft, a Samsung, no setor alimentício, a Coca-Cola, a Danone, a Nestlé, são empresas que são estrangeiras e que atuam no Brasil. O Brasil tem, portanto, uma forte dependência de tecnologia, de capitais, de empresas estrangeiras, né? Tudo bem. E as redes de transportes, né? Nós temos aqui como características também que o Brasil criou uma rede de transportes para auxiliar a indústria. Quando as empresas chegaram, as estrangeiras, principalmente no setor automotivo, elas exigiram que o Brasil investisse maciçamente em transporte rodoviário. Por isso o transporte rodoviário é o mais usado nesse país, justamente para atender a demanda dessas empresas que estavam ansiosas em venderem seus automóveis, seus ônibus e seus caminhões. E o Brasil, além de criar uma estrutura de transportes pautado principalmente no setor rodoviário, criou também uma rede de infraestrutura, como telefonia, telecomunicações em geral, tudo isso para interligar essas empresas com o mercado mundial, a internet. Hoje vocês sabem que uma empresa ela não vende apenas para a sua região, ela vende para várias regiões do país e até para o exterior, e isso só é possível graças a uma moderna rede de comunicações, principalmente a internet e a telefonia. Um exemplo aqui em Picos é de uma empresa de mel que atua em nossa região e vende, por exemplo, mel para países europeus, para os Estados Unidos, Canadá, Austrália. Como uma empresa de Picos consegue exportar mel para outros países, para outros continentes, graças a essa importante rede de comunicações que foi criada. Por fim, a indústria do Brasil, ela gerou o processo de urbanização, Foi a indústria que atraiu as pessoas do campo para as cidades e aí surgiram as grandes metrópoles brasileiras. Vocês podem perceber que aqui o processo de urbanização está diretamente relacionado à industrialização. Com a chegada das fábricas, houve uma atração das pessoas para as cidades e aí surgiram as grandes metrópoles. Geralmente as grandes metrópoles são centros industriais. Para nós terminarmos a aula, o Brasil vivenciou dois fenômenos no processo industrial. Lá em meados do século XX, lá na década de 1950, o fenômeno da concentração industrial, quando as fábricas que se estabeleceram no Brasil praticamente ocuparam toda aquela região do Sudeste, principalmente o eixo Rio-São Paulo. Esse fenômeno foi o da concentração industrial. Já a partir dos anos 90, nós estamos acompanhando um fenômeno inverso, o fenômeno da desconcentração industrial. As fábricas estão deixando esse tradicional eixo Rio-São Paulo e indo se instalar em cidades de médio porte em outras áreas do Brasil, como Curitiba, Goiânia, Feira de Santana, Sobral no Ceará, Petrolina, Caruaru, Campina Grande, enfim. Por que essas fábricas estão deixando esse tradicional eixo Rio-São Paulo e estão indo para essas cidades de médio porte em outras regiões do país? Porque essas cidades já estão oferecendo subsídios. Nessas cidades de médio porte, a mão de obra é mais barata, a matéria-prima, há uma fiscalização trabalhista e ambiental menor. E no eixo Rio-São Paulo, a concorrência está muito grande, a mão de obra é mais cara, a fiscalização trabalhista e ambiental são muito atuantes. Então as fábricas hoje estão fugindo desse tradicional eixo Rio-São Paulo e estão aderindo a esse fenômeno da desconcentração industrial. Aqui nós encerramos, forte abraço e até a próxima.